concepção tão original e primorosa faz-nos imaginar que o arquiteto Dr. Yaro Burian, observando em uma das margens do rio Piracicaba as residências operárias, pontuando de branco o verde das matas, pretendeu expressar a ascensão de sua obra em direção aos céus, ao mesmo tempo em que destacava seu formato claro e brilhante, emoldurado pela mata verdejante que lhe servia de cenário. Para falar da igreja, eu acho que a gente tem que fazer uma viagem no tempo. Tem que chegar lá no plano de urbanização, dos contratos das construtoras. E uma das construtoras que construiu a igreja foi a Christiane Nielsen. É uma construtora dinamarquesa que veio para o Brasil para fazer a feira, os prédios da feira internacional do Rio de Janeiro, de comemoração dos 100 anos da independência. E aí constrói um prédio com dinheiro do Facua, de 125 andares, com aço da Belga. Sim. Melhor propaganda não podia ter, né? E isso fez com que deslanchasse as vendas da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. E como uma mão lava a outra, e precisava construir uma levade, o Enche fez um contrato com a Christiane Nielsen de 40 anos. Então eles começaram fazendo a barragem de Taquaraçu, no Sabará, e vêm para cá fazer a barragem daqui, e os pilares da usina. E eles foram muito bem recebidos. É uma coisa que até hoje todo mundo comenta, que o Molevadense é o mineiro, um Molevadense muito aberto, muito receptivo. E todo mundo ficou muito amigo, todo mundo com a convivência boa. Quando a antiga Belgo-Mineira quis fazer a cidade, a igreja, ela fez uma licitação, um edital, convocando arquitetos do Brasil inteiro. Até Lúcio Costa, que participou da construção de Brasília, né, entrou com uma proposta. Eu não sei por que cargas d'água, né, a última hora acabou uma solução mais doméstica, né? Tinha o Yaro Burian em Monlevade, que já estava trabalhando em alguns prédios da cidade, então ele concebeu o projeto da igreja. Foi um projeto encomendado pelo arcebispo, Dom Elvésio, ao Dr. Burian, que já tinha projetado a igreja de Piracicaba, isso em 42. Tinha mais ou menos um mês já que ele tinha apresentado os desenhos. Foi em 25 de outubro de 42, o arcebispo, passando pela cidade, encomendou ao Dr. Burian que fizesse um projeto. Primordialmente, o espaço reservado para a igreja seria onde foi construído, acho que o terceiro alto-forno, o segundo ou terceiro. Ia precisar do espaço. Sugeriram outro espaço, vou precisar do espaço. E Burian, num insight fantástico, olha para o lado de cá e fala, gente, nós temos aquela mata ali e fica interessante. De um lado o material, do outro lado o espiritual. Um de frente para o outro, um complementando o outro. Ele era da Tchecoslováquia, terra da minha sogra. E aí ele fez o desenho e foi a única construção que não foi a Belgo que fez, foi a Christiane. A gente deslumbrava com aqueles estrangeiros todos, mesclando aí com os brasileiros, inclusive o que depois tornou meu marido. Ele fez amizade rápido, porque molecote, chegou com 15 anos, fez 16 dentro da Belga, porque antes havia missa uma vez por mês. O povo daqui era de perto, de Bicas, Piracicaba, no máximo vinha de Santa Bárbara. Os homens também ficaram mais tementes a Deus, vinham, as mulheres puxavam. E vinha muita também, na época, os missionários. Esse padre Almir, que fez meu casamento, mais tarde ele virou cônego também. Ele morava numa casinha ali na subida e ele saiu daqui porque puseram na porta dele um pacote de milho e um par de ferraduras.
alguém que não estivesse satisfeito com ele, né? Aí ele falou aqui em alto e bom tom que alguém esqueceu a merenda na porta dele. E foi embora. Então, quando ele vai embora, né, que resolve tudo isso, no livro de tombo, ele fazendo a despedida dele, ele termina o texto usando a frase de São Lucas, acho que é 10:11. Daqui não se leva nem a poeira na sandália. Ele deixa isso, né, a revolta dele registrada. Só que essa permuta, que seria provisória, foi um dos maiores presentes que o Monlevade recebeu, que foi o Cônego Higino. Quando o bispo veio para dar para ele a posse da igreja São José, foi uma festa muito bonita, muita banda, muito foguete. Toda vez que o Padre Higino ocupava uma pessoa, estava sempre de boa vontade para ajudar. A população toda frequentava muito a igreja, dava muito apoio para ele. Eu tive que, do lado da igreja, tinha um escritório. Então, depois da missa, sempre ele atendia as pessoas ali no escritório dele. Então, era muito procurado por vários tipos de pessoas, sempre resolvia algum problema, sempre tinha alguma coisa. Todo mundo era Padre Higino. Pela Igreja São José passaram vários padres, mas o que mais marcou, o que mais trabalhou, o que mais ensinou e modificou, Cônego José Higino de Freitas. Foi com ele que nós, durante 30 anos, convivemos, e o legado que aquele homem deixou, nós temos assim que ter um amor tão grande, ter um carinho, ter uma recordação muito grande dele, porque ele era maravilhoso. E, saindo dos limites da sacristia, né, não tinha o Papa Francisco ainda para dizer que nós temos que ser uma igreja em saída, mas o Cônego Higino, lá nos anos 70, ele já saiu da igreja e criou o Colégio Monlevade, né, que é o grande benefício, né, que a cidade ganhou com a presença desse grande sacerdote e grande educador, a quem para quem eu cunhei um título, pioneiro da fé e do ensino, e acabou ficando. Né? Todo mundo que fala do Cônego Higino sempre usa pioneiro na fé e no ensino. De um conhecimento, né, de uma cultura fantástica, então ele estava sempre recebendo as pessoas. Todo mundo procurava o Cônego Higino, para qualquer tipo de conversa. Então, assim, é impossível pensar na igreja e não associar com o Cônego Higino. Né? Aquele que seria provisório ficou definitivo, virou o nosso pastor, né? O padre pastor. É muito bom lembrar disso, é muito bom pensar nisso, e registrar isso quando se fala da igreja. A relação minha com a igreja São José Operário deu-se na minha infância. Eu imagino meu pai, muito religioso, deve ter ficado triste de não poder me levar para ser batizado na igreja, porque ela estava em construção. Eu nasci em 44, a igreja começou a funcionar em 45, embora ela tenha sido inaugurada apenas em 48. Mas eu fui batizado na capelinha da Fazenda Solar de João Monlevade, né? E depois, na minha infância, né, como menino que frequentava a igreja, minha família é muito religiosa, depois fui coroinha, ajudava a missa do padre. E meu relacionamento foi principalmente nessa área assim, da religião. E depois, quando a igreja completou 25 anos, eu já professor no Colégio Estadual de João Monlevade, eu entendi de comandar, de liderar um movimento para comemorar os 25 anos da igreja. Aí, quer dizer, aí já estreita-se o relacionamento. E hoje é por causa da pesquisa, né? É por causa da pesquisa. Se eu pesquiso tanta coisa de João Monlevade, eu não deixaria nunca de pesquisar o monumento maior de João Monlevade, na minha opinião, que é a igreja de São José Operário. E aí eu estou sempre em contato com ela, quando ela faz 50 anos, quando ela faz 60 anos, quando fez 70 anos, né? E por aí afora. Agora, a igreja, sim, ela entra na minha vida já no batismo, né? Ou provavelmente antes, né? Minha mãe deve ter vindo agradecer a gravidez, comungar com o padre, contar para o padre. Então, assim, antes mesmo de eu nascer, eu já estava aqui. Fiz a primeira comunhão aqui
que era uma das grandes festas que se fazia na Páscoa, no final da Semana Santa, né? Então aqui nesta praça montavam uma mesa que pegava de ponta a ponta. Porque todas as crianças de 7, 8, algumas até de 9, faziam a primeira comunhão. E naquela época tinha que fazer jejum, 2 horas antes e 2 horas depois da comunhão. Então todo mundo vinha com fome, assistia a missa, né? Era longa, né? Com discursos e tal. E todo mundo de terno, com a fita de comunhão do lado, a vela na mão, de ló fazendo fotos de todo mundo para registrar. E a gente vinha para aqui, para uma mesa farta. A comunidade toda participava, né? Café, leite, biscoito, bolo. Era o sonho da gente fazer a primeira comunhão para participar dessa confraternização, né? Nós não entendíamos, né? Mas todas as missas eram celebradas, todas as liturgias eram celebradas em latim. E a partir do Concílio Vaticano II foi na nossa língua. Então, no nosso caso, foi em português. Os padres celebravam de costas para o povo, começaram a celebrar de frente para o povo. Então, isso foi uma coisa que nos deixou marcados, principalmente a mim, deixou uma marca muito grande, que foi uma modificação imensa, né? Eu não estava acostumada com aquilo, aliás, ninguém estava. Nós seguíamos a missa, seguíamos as celebrações, até que não entendíamos muito não, mas quando veio no vernáculo, né, aí sim, aí nós começamos. Isso para mim foi uma mudança muito grande, uma mudança imensa. Inclusive, quando eu tinha 15 anos, que eu cantava de Verônica, nas procissões das Semanas Santas, eu cantava em latim. Não entendi o que estava cantando, mas cantava. Vindo de férias em João Monlevade, numa das minhas férias escolares, eu fiquei sabendo de uma reforma interna que se faria na igreja. Foi quando o cônego Higino mudou o interior da igreja para que ele se adaptasse à reforma conciliar. Antigamente a missa era celebrada, o padre celebrava de costas para o povo. A partir do Concílio do Vaticano II, na década de 60, a missa passou a ser rezada em latim, né? Versus populum, quer dizer, de frente para o povo. Então teve a arquitetura, né, do altar teve que sofrer uma pequena modificação. E então eu me lembro que esse momento também foi muito importante, porque de repente a gente perdeu um nicho onde estava a imagem de São José, que caracterizava muito a igreja, mas que o padre não teve condição de permanecer com ele lá, teve que tirar. Então a igreja ficou com um perfil assim mais moderno e também eu acho até mais simpático, porque o nicho que havia lá, ele, na minha opinião, ele agredia um pouquinho. Inclusive a imagem de São José que tinha nesse nicho, eu vou te falar, eu era menino, me entrava na igreja e ficava com medo, sair correndo, porque o São José tinha uma cara muito fechada. Praticamente minha infância toda foi ali. Praticamente eu passei minha infância toda naquela igreja. Tudo que tinha ali, casamento, festa, tudo eu participava. Até de bater sino também eu participava. Para a gente bater o sino, dependendo da festa, usavam todos. Quando era assim, tipo um enterro, alguma coisa assim, era um sino só, tinha um toque certo, entendeu? Dava com a mão mesmo. Batia, eu lembro. São Tomás Mesquita, que me ensinava. Então eu conhecia até que tipo de sino ia tocar naquele tipo de festa, entendeu? Para o entorno da igreja e os bairros vizinhos, historicamente, a igreja tem muita importância, porque é a igreja deles. Houve um tempo que só havia aquela igreja, né? Hoje, infelizmente, está um pouquinho esquecida. Por quê? Porque a cidade cresceu, construíram-se outros templos, novos templos, né, em outras partes da cidade, e eu acho que o crescimento da cidade decretou um pouquinho o esquecimento. Se ela tem para mim um significado muito grande, talvez ela não tenha importância nenhuma para um neto meu que nasceu aqui em Monlevade hoje, porque ele nem sabe da existência direito da igreja, porque ele está num outro contexto, numa outra comunidade. A sensação de paz que a gente, pelo menos, que me atinge quando eu
olho para a igreja é que eu vejo que ela é inserida na natureza, transmitindo assim aquela sensação de espiritualidade, e é onde me auxilia no contato mais íntimo que eu tenho com Deus. O tempo antigo que via todo mundo, né? Minha família sempre morou aqui, minhas irmãs, Padre Gino. Então, quando eu chego na igreja, a primeira coisa que eu sinto é muita saudade. Agora, é importante para a população monlevadense também, porque é cenário dos acontecimentos importantes da vida de grande parte da população, né? Sobretudo essa população que está na minha faixa etária, né? Que nascemos lá no entorno da igreja 70 anos atrás. A sensação que eu tenho quando eu vejo a igreja de Monlevade, ou penso nela, é uma sensação de orgulho, é uma sensação de grandeza, né? De saber que onde eu nasci, no meu entorno, tem um monumento de tamanha grandeza e de tamanha importância. E a consciência de que esse templo, né, que fez parte da minha vida, que fez parte da vida da minha família, fez parte da vida dos meus amigos, né, é único no mundo, isso me dá ainda uma sensação de grandeza muito maior. Acho que quando eu olho para aquela gruta, aquela água descendo ali, aquela mata, né, eu subo aquela ladeira, mas meu coração parece que nessa hora ele acelera de tanta emoção que eu tenho e tanto amor que eu dedico a essa igreja. A importância da igreja e dessas dimensões, acho que talvez o Burian já pensou nisso, né? Que você vê a dimensão dessa igreja, você entra e vê que né, as duas naves, são 3 naves, né? Enormes, assim, completamente desprovida de tudo que a gente está acostumado, com as igrejas barrocas mineiras, cheias de capitéis, colunas douradas e não sei o que, ele limpou tudo, né? Aqui é só um lugar de encontro do homem com o seu Senhor, né? É uma igreja limpa. Eu fico imaginando essas pessoas que passam de trem vindo de Belo Horizonte para Vitória, ou de Vitória para Belo Horizonte, e dá de cara com essa igreja, com essa mata de moldura. É de arrepiar, é lindo, né? E é isso, a Igreja São José, nosso patrimônio aqui, nosso símbolo maior da cidade. Que São José nos proteja. Amém.